Olá pessoal, tudo bem? Eu sou N e bora lá fazer a review do Yoga de Cisne V3 EX Final Bronze Cloth. E dessa vez a gente vai estar montando a própria armadura no próprio Yoga e fica aí a recomendação de vocês assistirem o vídeo anterior onde eu monto o Object. Então, bora lá fazer finalmente a análise polêmico, né, desse cloth aqui, que é justamente a armadura no próprio Yoga. No primeiro blister temos aqui o figure do Yoga e as peças da armadura. E sim, ao olho nu, as peças de plástico, a cor dele se destoa bastante com as peças de metal. Segundo blister temos aqui exclusivamente só as peças do esqueleto do Object. Isso daqui até que reflete bastante, hein? Terceiro e último blister temos aqui a asa e também as face parts e as mãozinhas para simular os ataques do Yoga. Assim como o Sei, o Shiryu e o Shun, que tem alguns especiais que agrega valor a esses personagens, como o Monumento de Atena, o Cabelo Esvoaçante e também o Pequeno Ikki. O Yoga traz aqui 3 face part dos outros personagens lamentando, chorando aqui por ter falhado a missão aí de ter protegido a Atena. E claro que vai ter os face parts básicos e essenciais para o próprio Yoga, né? Para simular o ataque, ele sereno e também rangindo os dentes. Temos aqui também uma, duas, três, quatro, cinco contando com o que está no figure, pares de mãos e um par de mãos juntas postas, fazendo o ataque da execução Aurora. Colocado aqui o paninho da frescura, bora olhar primeiro o figure do Yoga. E olha só esse Head-Sculpt. Cara, tá muito bonito em vários aspectos. Olha os detalhes da mecha do cabelo dele. Assim, eu não pude deixar de reparar, mas é um detalhe um tanto pouco fútil, mas são coisas que realmente faz muita diferença na entrega. Olha esse detalhezinho da mecha do cabelo que tá no rosto do Yoga. Cara, isso daqui realça muito o detalhe, né, que o face part possui. Só para comentar, essa é a precisão de como está impresso o face part. Olha os relevos e os detalhes da bandagem do olho esquerdo do Yoga. Tá excelente, tá excelente. Tem até as falhas e tudo mais. Realmente eu gostei bastante desse face part aqui do Yoga. Bora começando a montar aqui a joelheira esquerda da armadura. E bora já falar dessa caneleira polêmica, né, que muita gente reclamou em relação, sim, à peça de plástico da caneleira inferior tá destoando com a pintura da peça de metal da caneleira superior. E o que eu acho disso em relação da caneleira? Eu acho que a Bandai se precipitou na estratégia de como fabricar ou pintar as peças da armadura do Yoga. No Object, ele se transparecia bem natural e bem distribuído a pintura da armadura. E tornava-se bem bonito a tonalidade das peças, tanto do plástico quanto das peças de metal. Só que eu acho que a Bandai ela se fixou e se preocupou mais com a entrega estética do Object e esqueceu um pouquinho da questão da entrega final do personagem com a armadura. E por esses motivos, eles não, eu acho que eles não previram esse detalhe que aconteceu na perna das caneleiras do Yoga, da qual realmente ele fica assim destoante com a cor das outras peças. E uma coisa que acho que é interessante falar e analisar é a questão dessa peça aqui, da gola da armadura. É uma peça de plástico também, e como vocês podem ver na câmera, ele também tem uma pintura que destoa com a pintura base da armadura de metal. Só que, se vocês olharem bem, é uma peça que absorve bastante o reflexo da luz da armadura de metal. E isso faz com que a tonalidade da pintura da peça de plástico absorva bastante a pintura da peça de metal, fazendo com que ele se escureça um pouquinho e diminuindo aquela intensidade dessa cor aqui, dessa tonalidade da caneleira, em uma iluminação, claro, um tanto pouco alto.
E aí que eu percebo que eles tinham uma ideia, só que eles não conseguiram executar da forma que talvez eles previam que queriam fazer. Eu acho que para ser assertivo nessa armadura, acho que talvez o ideal seria se eles fizessem igual às armaduras de ouro, por exemplo, do Camus de Aquário. As peças de metal, elas têm uma distribuição e também sua própria pintura na armadura, tornando algo bem mais bonito a distribuição de tonalidade de dourado que tem na armadura dele. E se a Bandai queria mesclar a tonalidade da cor da armadura do Yoga, eu acho que o ideal seria isso. Em alguns detalhes, realmente eles fizessem pinturas repartidas. Por exemplo, essa joelheira com o mesmo tom de cor dessa caneleira. Assim como esse detalhe do peitoral também. Então, se eles distribuíssem um pouquinho melhor a pintura, ou repartisse mesmo as pinturas, tornaria mais harmônico a apresentação da cor da armadura. Como também achei bem harmônico a pintura do Shun de Andrômeda V3 1.0. Por mais que as peças fossem de plástico e a pintura se destoasse com a pintura das peças de metal, ainda assim ele era bem harmônico na minha percepção. Olha só isso daqui. Olhando só o braço, olha só como é um pouquinho mais harmônico, você vê a distribuição de cores da tonalidade do prateado azul dessa armadura. Só que vendo ao todo da armadura ficou um pouco a desejar, infelizmente. Óbvio que a iluminação realça muito essa tonalidade de cor destoante das peças de plástico com de metal. Eu ainda quero ver e talvez mostrar para vocês, né, como fica numa iluminação mais ambiente em relação à entrega dessa armadura. Mas em geral é isso, pessoal. Me incomoda? Não sei se me incomoda, tá? Mas eu realmente não crio nenhuma fixação em relação a isso, tá? Mas eu não acho a crítica do pessoal fútil, tá? É totalmente válido. Eu acho que, querendo ou não, é sim uma coisa para se criticar, para ser analisado, até mesmo para ser refletido. E eu peço até perdão, eu sou um consumidor de Cavaleiros do Zodíaco muito casual, então eu realmente não sou uma pessoa muito crítico em relação a algumas coisas. E então eu tento ser assim o mais crítico e analítico em relação ao conteúdo que eu faço para vocês aqui no canal. Porque sendo franco, dependendo de mim mesmo, se eu não tivesse o canal, eu simplesmente montaria o meu yoga e eu falaria, ok, realmente tem alguns detalhes para se observar e talvez realmente pode ser algo negativo, mas eu realmente relevaria totalmente isso. Mas eu acho que nós fãs, né, querendo ou não, tem que falar quando alguma coisa não está agradando. E acho que, pelo que eu vejo, a comunidade em relação a isso, eu vejo que realmente não agradou esse detalhe. Pessoal, eu nunca vou deixar de ser empático com o que vocês sentem a respeito, porque eu acho que é meio triste, né, ver outras pessoas ficarem um pouco tristes por uma coisa que eles esperavam ser bom e acabar meio que se sentindo traído à sua expectativa. Por isso, sinto muito aí os fãs de yoga, né, por passarem por isso. Realmente, quem não gostou é triste mesmo. Tirei a iluminação do estúdio para vocês verem como é que fica na iluminação natural do quarto, tá? Praticamente é essa iluminação que vai refletir na armadura quando eu deixar no expositor. E a olho nu, de fato, a peça da caneleira, ele destoa um pouco, mas não tanto quanto na intensidade que estava na luz do estúdio. E de fato, assim, não tem como, né? O ideal dessa armadura seria fazer pinturas repartidas mesmo. Colocar detalhes mesmo nessa pintura para tornar mais harmônico a coloração dessa peça de plástico com o resto da armadura. Porque se vocês repararem, a peça de plástico do punho e até mesmo a gola do peitoral, ele realmente absorve a luz
que é refletido na armadura de metal. E isso torna mais harmônico a distribuição da cor. Só que infelizmente a da caneleira ficou um pouco a desejar. Mas é algo que eu vou me fixar? Não, mas de fato fica a minha observação do que seria sim de fato o ideal, tá? Vamos fazer aquela famosa pose que todo mundo adora fazer e expor o yoga, que é a execução aurora. A gente já coloca aqui a pecinha da mãozinha junto às postas, substitui essa peça do peitoral para essa pecinha menor. E só de recomendação tirem as ombreiras para não atrapalhar na montagem dessas mãozinhas. Querendo ou não, as mãozinhas são um pouco ariscos de montar, às vezes escorrega e então. Outra coisa também, as peças do punho, a da esquerda não tem jeito, tem que montar antes. Mas se vocês conseguirem montar depois, seria ideal para não ter aquele risco de acabar riscando a peça do punho, né? A peça do punho é uma das primeiras peças que acabam riscando aí em todos os cloth. Essa pecinha do peitoral faz total diferença, eu vou falar, hein? Por mais que o Ikki, por exemplo, ele não faz uma pose de mãozinha junto às postas, eu acho que às vezes faz muita falta uma pecinha que substitui o peito dele para fazer o ataque do Ave Fênix, né? Que ele junta os braços à frente ao peito, né? Mas realmente, cara, olha só isso daqui. Vamos lá fazer o yoga ficar carnavalesco, que é uma coisa que eu gosto muito, que é de colocar as asas nos cloth. Olha só para dar uma olhada aqui como é que é a articulação da asa. Tem aqui essa horizontal aqui, tem também essa articulação vertical. Só que o que eu reparei aqui, que ele não, diferente do 1.0, ele não tem uma articulação aqui no meio da asa, tornando até um pouco menos vivo quanto o da asa do 1.0. E aí pessoal, o que vocês acharam da montagem do Yoga de Cisne V3 Final Bronze Cloth EX? Em geral pessoal, eu estou bem satisfeito com a entrega desse yoga. As peças estão firmemente e perfeitamente encaixados. Não tive problema de peça caindo, principalmente com a pecinha da cintura. Agora que eu falei, provavelmente eu ziquei o cloth e ele vai começar a cair toda hora. Então, em geral pessoal, para mim esse é o yoga definitivo. Estou bem satisfeito com ele, tá? Eu particularmente. De fato, questão da caneleira, ele destoa, pode incomodar vocês, mas eu consigo me dar de satisfeito em relação a isso. Sem falar que tudo é uma questão de iluminação. Quanto mais intenso for a iluminação, mais será intenso o seu indignação em relação a isso. E quanto menor for a iluminação, menor será a sua fixação. Mas em geral, não falo isso para invalidar os comentários nem as críticas de vocês. Eu acho totalmente válidos e eu acho que a Bandai deveria tomar cuidado com esses possíveis problemáticas, tá? Eu falo possíveis porque eu não sei se a Bandai fez isso de propósito para irritar o fã ou se é um defeito de fabricação. Então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham curtido, se divertido e até no sentido de ter montado o Yoga de Cisne V3 Final Bronze Cloth EX. E se vocês curtiram, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, fica aí o convite de se inscrever para dar aquele apoio. Acione também o sininho de notificação para não sair perdendo as novidades. Tem aí as minhas redes sociais, fique à vontade em segui-las. Comentários de vocês, obviamente, bem-vindos, deixem a impressão de vocês, o que vocês acharam, se vocês realmente acharam uma droga esse yoga ou se vocês estão se dando como satisfeito com a entrega dele. Entre outros tipos de comentários são totalmente bem-vindos e é claro, não vamos esquecer de sermos legais um com o outro, que é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!